Bom, agora o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, foi uma das vozes que defendeu Nicolas Ferreira, que é do mesmo partido dele, dessa acusação de transfobia. Nas palavras de Costa Neto, Nicolas é, entre aspas, uma pessoa de qualidades. Vem pra cá, Gustavo Uribe. As mulheres estão perdendo espaço para pessoas, para homens que se sentem mulheres e não mulheres trans. Talvez esteja aí a grande diferença, aquele F5 que Nicolas Ferreira precisa apertar para atualizar a visão dele de mundo, né? Precisa pisar nas ruas e conhecer a realidade, e não uma narrativa que ele próprio criou. Quem tira o espaço das mulheres somos nós homens, não as mulheres trans. As mulheres trans são duas no Congresso Nacional. Você tem uma quantidade de homens muito maior do que de mulheres, que não representa a sociedade brasileira. São os homens, nós, que somos cis, que temos alguns cargos que acabamos recebendo salários maiores do que as mulheres cis. Então, o que a gente tem observado? Um total desconhecimento de Nicolas Ferreira. Mas com as palavras de Valdemar Costa Neto e também de Eduardo Bolsonaro, que defenderam Nicolas Ferreira e Stephanie, a gente pode ver que o projeto Nicolas Ferreira 2024 começou. Um projeto para que ele seja candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. E por lá ele pode ter de enfrentar uma mulher trans, que é Duda Salabert, deputada federal do PDT. Quando você teve parte do partido dando endosso a essas frases transfóbicas, a gente já começa a observar um caminho muito parecido com o trilhado por Jair Bolsonaro, que também falava frases polêmicas e conseguiu ser eleito presidente da República. Claro, Nicolas Ferreira está completamente errado. Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu que transfobia é crime no país. E ele não pode ter um salvo-conduto mesmo sendo parlamentar. É por isso que há duas linhas agora de investigação em relação à frase transfóbica de Nicolas Ferreira. Uma delas na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que pode levar à sua cassação. Por outro lado, uma notícia-crime no Supremo Tribunal Federal, que deve encaminhá-la à Procuradoria-Geral da República para que tenha algum tipo de responsabilidade criminal. Há um pouco de dilema entre lideranças partidárias de como tratar esse caso. De um lado, há um temor de que levar a Conselho de Ética e, de uma certa forma, transformar isso em um palco para Nicolas Ferreira pode fazer com que ele tenha mais apoio entre alguns setores da sociedade e ganhe votos para a disputa em Belo Horizonte em 2024. Por outro lado, uma cortina de fumaça para tirar de foco a questão das joias, que atingiu em cheio a família Bolsonaro. Mas, claro, ele não tem salvo-conduto para cometer crimes no plenário da Câmara dos Deputados só porque foi o parlamentar que recebeu mais votos nas eleições passadas. Tem um ponto que ficou um pouco de lado, que isso causou muita preocupação no PL. Não foi o discurso transfóbico, porque, infelizmente, o Brasil é um país transfóbico. É o país que mais mata a população LGBT. Mas a maneira como Nicolas Ferreira falou das mulheres, que as mulheres devem preservar a feminilidade, que as mulheres devem se dedicar ao casamento, algo que é machista e misógino. E isso o PL reconhece, não pega bem no eleitorado feminino. Pois é, né, Uribe? Essas falas do deputado Nicolas Ferreira, na verdade, são um eco de uma boa parcela da sociedade. O grande problema é quando isso tudo escala e parte para a violência. Como você bem lembrou, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans em todo o mundo. E começa, né, com uma fala, uma defesa como essa. E a coisa escala, a gente percebe muito bem. Bom, Uribe, por enquanto é só? Já já a gente volta a conversar? Só relembrando, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Crime foi cometido, transfobia. E transfobia é crime no país. E só lembrando, quando ele fala que as mulheres devem se dedicar ao casamento e etc., nós temos hoje no Brasil uma mulher morta a cada 6 horas. Então também o feminicídio é um problema endêmico do país e não deve ter apoio para esse tipo de machismo.